Venceu a estrela da manhã. Efésios no capítulo 5. No versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Amém? Amém. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque Tu és o Senhor, Tu és o dono da nossa vida. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo está em nós. E te agradecemos porque sabemos que o Senhor é quem cuida de nós. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, fale ao coração de cada um de nós, ensinando-nos, ó Senhor amado, a Tua palavra, ensinando-nos, ó Senhor amado, a Tua verdade, que verdadeiramente, Senhor, tudo aquilo que vier se levantar contra a Tua presença caia por terra. Que todo espírito que venha tentar bloquear a mente, o entendimento, seja destruído pelo Teu poder, em nome de Jesus. Nós colocamos, ó Pai, esta palavra nas Tuas mãos, e que o Senhor use a minha vida como Teu instrumento, em nome de Jesus. Amém e amém. O que nós temos que entender é que existe uma guerra que está sendo travada todos os dias. Muitas vezes nós estamos com a nossa mente presa, e eu acredito que isso é uma estratégia que o diabo tem usado. Em cada país as guerras físicas, no plano físico, são diferentes. No Brasil nós estamos vendo a juventude, a adolescência, as crianças serem bombardeadas, a crise de empregos. Então são coisas que o diabo ele vem levantando para tirar o foco, para tirar a visão e muitas vezes atrapalhar o entendimento da igreja. Mas a guerra que nós temos que entender como povo de Deus é a guerra que é travada no plano espiritual. Porque como igreja de Deus, nós não podemos permanecer num plano físico. Nós temos que permanecer num plano espiritual. A palavra de Deus nos diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E se nós estamos nas regiões celestiais, o objetivo é justamente entendermos tudo aquilo que acontece no plano espiritual. Se nós não focarmos a nossa batalha, o nosso dia a dia, nas questões espirituais, nós nunca vamos ter vitória no plano físico, porque tudo está no espiritual. Então, o que nós temos visto nos dias de hoje são influências negativas na qual o mundo tem trazido para cima da nossa vida. Se nós ligamos a televisão, nós somos bombardeados por imagens, por notícias, por coisas negativas, coisas que nos vão levar para baixo, coisas que nos vão levar a deixar o nosso coração apreensivo, muitas vezes tristes. São influências que o mundo tem colocado. E a palavra de Deus ela está nos dizendo aqui, olha, não se embriaguem. Não vamos pensar só nessa embriaguez como uma bebida, mas vamos pensar sobre as coisas que o mundo está nos oferecendo. O Senhor está nos dizendo, olha, não se encha das coisas que o mundo está te colocando. Não se encha daquilo que o mundo está te ensinando. Não traz para dentro de si, não traz para dentro do seu coração, não traga para dentro da sua casa as coisas, as influências que o mundo tem colocado ou tem tentado colocar dentro da sua casa. Muitas vezes nós vemos dentro da igreja pessoas com medo da crise que diz que o Brasil está passando, da mesma forma que as pessoas que estão no mundo estão com medo. Aí você vai dizer, mas pastor, a gente não tem que ter medo? Não, porque a palavra do Senhor ela é muito clara. Ela diz, olha, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se nós confiamos que a nossa vida está nas mãos de Deus, se nós confiamos que nada pode acontecer na nossa vida sem a permissão de Deus, nós não temos que nos preocupar.
A partir do momento que nós recebemos a Jesus como Senhor da nossa vida, a palavra de Deus nos diz que Ele nos deu o poder de sermos feitos o quê? Filhos de Deus. Nós já não estamos mais no mundo. Este reino do mundo, este reino da terra, não pode influenciar o reino de Deus. Ele não pode te atingir quando você está no reino de Deus. Porque quando você está no reino de Deus, somente aquilo que é gerado em Deus pode estar sobre a sua vida. É lógico que nós vamos passar por lutas. É lógico que nós vamos passar por dificuldades. A palavra de Deus já nos diz isso. Mas nós temos que ter o entendimento de que mesmo as lutas que nós estamos passando, ou as adversidades que nós estamos enfrentando, é porque Deus deseja gerar algo em nós. Deus deseja nos levar muitas vezes, através de uma luta, de nos aproximarmos cada vez mais dEle, de entendermos muitas vezes os planos e os projetos dEle. Mas quando nós nos misturamos com motivações do mundo, quando nós deixamos o nosso coração duvidar daquilo que pode estar sobre a nossa vida, nós então deixamos de confiar em Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz: entrega o teu caminho, confia nele. É aí só que nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida. Nós não podemos ver o agir de Deus na nossa vida se não confiarmos nele. Eu me lembro há 10 anos atrás, quando o Senhor me chamou, ou 11 anos atrás, quando o Senhor me chamou, eu tinha uma boa condição, eu tinha um bom salário, a Adriana tinha um bom salário, nós tínhamos a nossa casa, nós tínhamos o nosso carro, nós tínhamos aquilo que nós estávamos lutando, como homens, para conquistar. Mas quando o Senhor nos pediu aquilo, o Senhor foi claro, Ele disse para mim: você vai perder aos seus olhos tudo aquilo que você tem. Passado nem muito tempo, passado alguns meses, nós começamos realmente a perder aos nossos olhos. Mas mesmo perdendo aos nossos olhos, nós vimos o cuidado e a proteção de Deus diariamente sobre a nossa vida. Passado o tempo, nós já não tínhamos mais o carro, porque eu já não trabalhava. Nós entregamos tudo ao Senhor. Nós confiamos no chamado do Senhor. Já não tinha mais salário, já não tinha mais entrada. Agora, como que nós íamos pagar as nossas contas? Nós tínhamos que confiar no chamado, nós tínhamos que confiar naquilo que Deus estava fazendo. As dívidas começaram a chegar, começamos a dever coisas, mas nós não podíamos olhar para aquela situação. Nós tínhamos que permanecer firmes naquilo na qual Deus havia gerado e que Deus havia falado ao nosso coração. As pessoas muitas vezes vinham para nós e diziam: olha, mas se Deus está te chamando, se Deus pediu para você entregar o seu trabalho, como é que você agora pode estar devendo? Como é que agora você não tem recursos para nada? E eu não sabia o que dizer, mas muitas vezes eu dizia: olha, se Deus assim tem permitido, que seja feita a vontade de Deus. Porque no tempo de Deus, da mesma forma que eu posso dever 10, 15, 20 mil, eu sei que Ele pode suprir essas dívidas, porque Ele é fiel. Amém. Deus, a partir daquele momento que Ele nos chama lá dentro do nosso apartamento, Deus começa a gerar dentro de nós uma dependência. Nós sabemos que isso não vem de nós, mas isso vem do Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus, Ele pode ter essa liberdade de trabalhar na nossa vida, a partir do momento que nós confiamos no Senhor. E a luta, muitas vezes, ela não vem de pessoas que estão distantes de nós. Eu nasci num berço cristão, os meus pais são cristãos, o meu avô foi cristão, meu avô foi um dos fundadores da Igreja Quadrangular aqui no Brasil. Mas agora, o meu próprio pai, a minha própria mãe, eles não por duvidarem de um chamado, ou não por duvidarem de Deus, mas até para provarem, eu acho que a minha fé, eles dizem: olha, se Deus te chamou, Ele vai suprir as suas necessidades. E nós passamos muito tempo sem recebermos nenhum tipo de ajuda, mas eu posso ver a mão de Deus em cada detalhe. Eu me lembro de situações que eu abri a minha geladeira e ali tinha uma garrafa de água. Eu me lembro dessa cena até hoje. E eu falei para Deus: Deus, o que nós vamos comer hoje? Como que nós vamos fazer? Passado algumas horas, então toca a campainha de casa, um grupo da igreja, e disse assim: olha, nós estávamos orando
que Deus mandou a gente no mercado, nós fizemos uma grande compra e nós vamos encher aqui as suas despesas. Eles não sabiam o que nós estávamos passando. O nosso Deus, Ele é um Deus que conhece as nossas necessidades. A palavra de Deus, ela é clara, ela diz: por que você está preocupado com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai vestir? Nós não temos poder de mudar nada na nossa vida. O que Deus quer de nós é apenas que nós confiamos nele, apenas que nós entreguemos a nossa vida na mão dele. Eu me lembro de coisas pequenas, como uma vez eu estava subindo com a Adriana, nós não tínhamos mais dinheiro nem para ir para a igreja. Nós tínhamos que caminhar e ficar lá no canto esperando lá em cima um amigo passar para pegar uma carona para ir até a igreja. E eu me lembro que naquele dia eu estava subindo a rua, passei na frente de uma pizzaria, aquele cheiro entrou assim, eu falei: oh Deus, bem que eu podia comer uma pizza hoje, mas nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos condição. Fomos para o culto, louvamos, adoramos ao Senhor. Não ficamos pensando: Deus, eu não tenho dinheiro. Não, nós louvamos, nós adoramos ao Senhor. Quando acabou o culto, nós pegamos um dinheiro com o pastor, fomos para o ponto de ônibus, esperar o ônibus para voltarmos para a nossa casa. Quando de repente um carro para a buzina, é um irmão da igreja e diz assim: não, vocês saíram muito rápido, hoje vocês têm que vir com a gente, nós vamos comer uma pizza e queremos levar vocês. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que olha detalhes. Um Deus que sabe aquilo que você precisa. É lógico que Deus sabe que se eu não comesse aquela pizza eu ia continuar vivo. Mas a palavra de Deus diz que Ele tem prazer em satisfazer o desejo do vosso coração. Eu me lembro quando a Adriana uma vez estava dentro de um carro e tinha atrás do vidro do outro carro uma caixa de bombom. E ela olhou e falou assim: nossa, que vontade de comer um bombom. Passado, chegamos na igreja, chegou uma irmã e falou assim: olha, está aqui um presente para você. Tinha duas caixas, uma nós vamos rachar com todo mundo, outra é sua. Deus, Ele faz coisas que confundem a mente humana. A única coisa que Deus deseja de nós é um coração quebrantado na sua presença. Amém. Deus deseja que nós entreguemos a nossa vida por completo. Mas a partir do momento em que nós nos colocamos na presença de Deus e dizemos: Senhor, Tu és o dono da minha vida. Nós estamos na igreja, nos enchemos, saímos da igreja e conversamos: como que eu vou fazer para pagar isso hoje? Como que vai ser a minha situação? Como que eu vou pagar a escola do meu filho? Meu filho não tem condição. A minha esposa está doente ainda. O que eu posso fazer? Todas as vezes que o nosso coração se enche de dúvida, todas as vezes que nós tentamos fazer coisas, nós não estamos confiando no agir de Deus. Nós não estamos confiando na soberania daquele que nos criou. Há tantas promessas na palavra de Deus, tantas promessas, que nos mostra que Ele cuida da nossa vida, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. E é isso que Deus tem nos ensinado. Saímos e fomos para a África. É lógico que eu não tenho tempo de contar todo o nosso testemunho, mas fomos para a África sem conhecer ninguém. As pessoas falavam: mas vocês vão lá fazer como? Vocês não conhecem? Eu falei: não sei, Deus mandou, nós estamos indo. Chegamos na África, corremos para uma outra cidade, porque muitas lutas aconteceram no lugar onde nós havíamos planejado em ficar. Então, corremos para uma outra cidade, porque aos nossos olhos era possível. Quando cheguei naquela cidade, Deus falou para mim assim: comece um jejum de 21 dias. E eu comecei a jejuar. Fomos para a igreja, não conhecíamos ninguém. Vimos lá um rapaz que tínhamos conhecido na escola de missões. Ele nos apresentou ao pastor daquela igreja. Aquele pastor então me convidou para pregar no domingo. Chegou no domingo, nós pregamos. Acabou o culto, fui para casa. Depois do almoço, fui orar. Eu não podia almoçar, estava em jejum. Quando eu comecei a orar, Deus falou para mim assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei: Deus, lá eu não podia ficar. Eu tive que vir para cá. Eu estou me preparando. E Deus disse para mim: não foi aqui que eu mandei você ir. Eu mandei você ir para lá. E eu disse: Deus, mas como que eu vou ficar naquele lugar? O valor que aquele homem colocou, nós estávamos vendo para alugar um pequeno quarto de uma casa missionária. O pastor Danilo conheceu essa casa. E ele disse: você não entendeu.
Eu é que vou fazer. Eu me lembro que naquele dia, então, eu chamei o dono daquela outra casa que nós estávamos, numa outra cidade, e falei: olha, eu tenho que ir embora. E ele disse para mim: mas como que você vai embora? Você não conhece nada, você não fala a língua. Eu falei: eu não sei. Eu só quero que você me coloque no ônibus e nós vamos embora. E aquele homem fez isso, nos colocou no ônibus. E eu estava orando, e eu falava: Deus, eu não sei nem onde que eu vou descer. Eu vou chegar na rodoviária, eu vou falar o quê? Como que eu vou chegar? Mas Deus, Ele já estava preparando todas as coisas. Então aquele homem daquela outra casa já ligou para o lugar que nós estávamos indo, dizendo: olha, eu não sei o que ele falou, estou imaginando. Tem um casal meio doido, que está indo para aí. Ele vai chegar lá e não sabe nem o que fazer. Quando passado um tempo, toca o telefone. O dono daquela casa, que a gente não tinha condições de ficar, ele disse para mim: olha, você pode vir para cá. Eu vou te buscar na rodoviária. Quando nós chegamos naquela casa, aquele homem nos deu o melhor quarto da casa. E eu disse para ele: mas eu não tenho condição de pagar nem aquele quarto. Como que você quer me dar esse? Ele falou: não se preocupe com isso. Você vai ficar neste quarto. Nós moramos dentro deste quarto quase 2 anos. Muitos meses nós não tínhamos condição de pagar aquele quarto. E todos os meses que nós não tínhamos condição, ao invés de nós reclamarmos, ao invés de nós murmurarmos, nós nos ajoelhávamos e dizíamos: Senhor, seja feita a tua vontade. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos. E aí no dia seguinte vinha por baixo da porta o papel, onde ele colocava com valores, e vinha carimbar: pague. Quantas foi as vezes que aquele homem começou a nos abençoar, e ele dizia: não, Deus mandou carimbar isso, sem nos pagar nada. Esse é o Deus que nós servimos. O que Deus deseja de nós é que nós possamos nos desligar um pouco deste mundo e começarmos a mergulhar cada vez mais na sua presença. O que precisa hoje é a igreja de Deus entender o mundo espiritual, entender que Jesus está voltando e que nós precisamos estar com as nossas lamparinas cheias do óleo. Nós precisamos estar com a nossa vida cheia da presença do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo nós vamos fracassar. Sem o Espírito Santo nós não vamos mostrar nada ao mundo. Sem o Espírito Santo o mundo não vai ver diferença em nós. Mas a palavra de Deus nos diz que o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Por isso que aqui em Efésios a palavra de Deus está nos dizendo: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O que Deus deseja é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Mas para sermos cheios do Espírito Santo, é tempo de nós pararmos de gastar tanto tempo com as coisas passageiras e começarmos a mergulhar e buscar aquilo que é eterno. Aquilo que só pode ser gerado dentro do nosso coração através de horas de oração, através de leitura da palavra, através da revelação que vem do Espírito de Deus. Nós não vamos conseguir nos encher do Espírito Santo se nós caminharmos aqui na terra da mesma forma que o homem lá fora tem caminhado. E nós não somos iguais àqueles que estão no mundo, porque a palavra de Deus nos diz: aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos, nós somos embaixadores de um reino, e nós precisamos implantar este reino aqui na terra. Por que ser cheio do Espírito Santo? Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Atos capítulo 1, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo vier sobre vós, você receberá poder e serão minhas testemunhas. Por que sermos cheios do Espírito Santo? Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, nós temos poder, nós temos autoridade dada por Deus para manifestar o reino de Deus na terra.
Nós temos poder e autoridade para quebrarmos as cadeias de Satanás, para destruirmos as amarras de Satanás e manifestarmos o poder de Deus sobre a terra. Quando nós estávamos um tempo lá na Cavala, no projeto, uma moça da vida, uma mulher, mãe de uma criança de 6, 7 anos, ela veio até a minha sala e ela disse assim: pastor, a minha filha está lá em casa, todos os meses, sem exceção, ela cai como se tivesse com epilepsia e ela fica de 10 a 15 dias no chão, sem comer, sem beber, sem se levantar. Todos os meses, na mesma época do mês, acontece isso. Então eu disse para ela: vá, pega a sua criança e traga, nós vamos orar. E ela disse para mim: olha, eu vou trazer, mas ela precisa primeiro se levantar. Eu disse: não há problema. Passaram 2 ou 3 dias, essa mãe então chega com a sua filha. Nós falamos sobre o amor de Jesus, nós ensinamos aquilo que Jesus conquistou na cruz, fizemos uma oração primeiro com seus pais, quebrando toda a maldição, quebrando toda a consagração, eles pedindo perdão daquilo que havia feito. E depois eu me lembro que eu peguei Ivete no colo e eu orei por ela, ela ficou possuída por demônios. Nós oramos, repreendemos, expulsamos aqueles demônios, ela foi completamente liberta. E Ivete, daquele dia em diante, não teve mais nenhum tipo de ataque. Quando nós estamos na presença de Deus e nós nos enchemos do Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá poder e autoridade para exercermos na terra aquilo na qual é projeto do Senhor. Nós vemos na palavra de Deus, depois desse tempo onde os discípulos de Jesus são visitados pelo Espírito Santo, Pedro então está indo à sinagoga e ele vê lá um homem assentado à porta e ele diz: olha, eu não tenho aquilo que você está me pedindo, você quer prata, você quer ouro, mas eu tenho algo que nem chegou ao seu entendimento, eu tenho algo que está acima de tudo isso. E ele diz para aquele homem: levanta, pega o teu leito e vá para casa. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para podermos manifestar este poder e podermos mostrar ao mundo aquilo que Deus deseja fazer nas suas vidas. O amor de Deus precisa ser revelado. Eu me lembro quando nós estávamos voltando de uma vila, havíamos feito um evangelismo já, estávamos 20 dias no mato. Monta a barraca, desmonta a barraca, monta a barraca de novo, desmonta a barraca. Esse foi um dos maiores milagres que eu presenciei. Eu já vi o cego voltar a enxergar, eu já vi surdo voltar a ouvir, eu já vi coxo começar a andar, mas eu não tinha visto algo dessa dimensão. Era tarde da noite, cansado, nós tínhamos ainda 500 quilômetros para chegar na nossa casa. Quando passamos então na frente de um pequeno vilarejo e havia um grande incêndio naquele lugar. As chamas passavam da altura desse telhado, porque era tudo palha, mato. E quando nós estávamos passando, o Espírito Santo disse para mim: pare o seu carro. Nós estávamos numa equipe, em 2 carros. No meu carro tinha 5 pessoas, no outro carro mais 5 pessoas. Quando eu parei o carro, o outro rapaz que estava no outro carro parou do meu lado e disse: por que você está parando? Eu disse: Deus mandou eu parar. Eu vou descer e vou orar. E ele disse: não, mas já está tarde, nós temos que ir embora. Eu falei: olha, você pode seguir a viagem, mas eu tenho que ficar. Deus mandou eu parar. E aquele homem então foi embora. E eu comecei a orar, e o Espírito Santo começou a me conduzir. Quando eu vi, eu estava lá no meio do mato. Ao meu lado havia uma pequena casa de barro, como é feito, telhado de palha, 2 jovens em cima da casa, tentando tirar aqueles capins, para que a chama não destruísse a sua casa, era tudo que ele tinha. E eu comecei a orar, e o Espírito Santo começou a interceder junto conosco ali. Era algo muito forte que estava acontecendo, e aquelas chamas se aproximando, destruindo aquela mata, e nós começamos a orar e a repreender todo espírito de morte, todo espírito de destruição,
Uma guerra começou a ser travada ali. Era nítido, era palpável que havia uma guerra sendo travada naquele lugar. Chegou ao ponto que depois eu olhei para o lado, uma das pastoras que estava no carro comigo estava do meu lado. E aí eu entendi que o Espírito Santo estava ali mesmo, porque ela não podia me achar dentro do mato. E nós começamos então os dois juntos a clamar ao Senhor, até o ponto que aquelas chamas ficou muito próximo de nós e nós pensávamos em ir embora, e o Espírito Santo disse: não, ainda está sendo travada uma guerra. E nós permanecemos naquele lugar orando. Depois nós começamos a pedir chuva a Deus, porque na nossa mente humana o que apaga o fogo é a água. E orando, chegou um ponto que aquelas chamas estavam muito próximas, já não tinha mais condição de ficarmos ali. E foi ali que nós vimos o maior milagre que Deus pôde fazer naquele tempo. É como se o oxigênio do ar deixasse de existir. E aquelas chamas, como um passe de mágica, em segundos, elas sumiram. Apenas fagulhas ficaram no chão. Fagulhas de fogo. Aqueles dois jovens então descem do telhado. Primeira coisa que eu faço é ir ao encontro deles para falar de Jesus. E eu fui falar para eles: olha, nós estávamos orando porque Jesus quer te salvar. Ele disse assim: olha, eu não vim aqui ouvir de Jesus. E ele disse para mim: eu vim aqui aceitar Jesus. E eu olhei para ele e disse assim: mas você sabe de Jesus? Ele disse: eu sei, porque enquanto vocês estavam orando, no meio dessas chamas, havia um homem de vestes brancas que caminhava no meio dela. E enquanto ele caminhava, essas chamas eram apagadas. Eu não preciso ouvir sobre Jesus, eu vim aqui recebê-lo. Rasgadas, sujas. E o Espírito Santo disse para mim: tire a sua camisa. Eu estava com apenas uma camiseta, eu tirei, coloquei nele e falei: hoje Deus está te dando vestes novas. Ele está mudando a sua vida. Naquele momento então, parece como um estralo veio, e eu lembrei da Adriana e das outras moças que estavam no carro na estrada. Eu disse: não, temos que voltar rápido, porque é perigoso, é à noite. Quando nós chegamos na estrada, estava ali o carro parado, com um monte de gente à volta. Eu saí correndo para saber o que estava acontecendo, com medo. E aquelas pessoas estavam dizendo: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E eu perguntei: mas você quer Jesus? Sim, eu quero, porque este fogo ia destruir toda a nossa vida. Este fogo era fogo de destruição. Nós já passamos isso muitas vezes, mas esse Jesus veio aqui nos libertar, e eu quero recebê-lo. As pessoas tinham patuás de feitiçaria, aqueles patuás desapareciam das suas mãos. Muitas vezes nós ficamos presos dentro da igreja, nós ficamos presos dentro do nosso mundo, achando que nós não sabemos a palavra, não podemos ser usados por Deus. Querido, nós não precisamos ser grandes conhecedores da palavra, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos mergulhar na presença de Deus e deixar com que Ele nos use como seu instrumento. Eu não sou um grande conhecedor da Bíblia, mas eu posso dizer que a cada dia Deus tem feito eu ser um homem cada vez mais apaixonado por Jesus. Eu, quando fui para a África, hoje eu digo, eu nasci no berço cristão, mas eu posso dizer que eu aceitei a Jesus há 11 anos e meio. Porque antes eu conhecia Jesus só de ouvir falar. Eu estava na igreja, eu ouvia de Jesus, eu cantava para Jesus, mas lá fora eu vivia a minha vida para mim, eu vivia o meu mundo, eu vivia os meus problemas, eu pensava nos meus pais, nos meus irmãos, nos meus amigos, nas pessoas à minha volta. Eu vivia um evangelho que infelizmente muitas vezes nós temos visto, um evangelho de pessoas que estão na igreja muitas vezes, mas nunca ouviram a voz do Espírito Santo, nunca tiveram uma revelação, nunca foram despertos à noite por um sonho, por uma visão, nunca começaram a guerrear espiritualmente. Mas isso não está restrito a um pastor, a um missionário. Isso é parte do corpo.
O Espírito Santo, ele deseja se revelar a cada um de nós. Ele deseja ser nosso amigo íntimo. Ele deseja fazer parte de toda a nossa história, de todas as nossas decisões. Mas nós só podemos ser cheios do Espírito Santo e exercermos essa autoridade se nós começarmos a parar de olhar para as coisas que estão à nossa volta e começarmos a nos mergulhar na presença de Deus. É fato que nós vemos a igreja no passado. Muitas pessoas dizem: nossa, mas a igreja antigamente era muito diferente. Era mesmo. Eu me lembro que meu pai me levava, não tinha muita escolha não. 6, 7 anos, culto de vigília. Começava 10, 11 da noite, até às 6 da manhã. Hoje nós começamos a vigília às 10, acabamos meia-noite. Nós limitamos o agir do Espírito. Nós damos hora. Muitas vezes nós falamos: ah, mas nós no dia seguinte temos que trabalhar. Sim, mas quantas vezes nós conseguimos colocar coisas que não são tão importantes na nossa agenda e não nos preocupamos que no dia seguinte nós temos tantas atividades para fazer? É tempo de gastarmos tempo com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo se revele a nós, para que possamos ser cheios do Espírito Santo e possamos exercer a autoridade de Deus sobre a terra. Amém. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda a entender as coisas espirituais. Sem o Espírito Santo nós não vamos entender as coisas espirituais. Sem o Espírito Santo nós vamos fazer coisas e vamos muitas vezes ter sucesso, mas também vamos fazer coisas e muitas vezes vamos ser muito feridos, muito machucados. Porque nós só podemos entender aquilo que Deus quer realizar, aquilo que Deus quer fazer, quando nós recebemos do Espírito Santo a revelação daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Quando nós nos entregamos ao Espírito Santo, muitas vezes nós começamos a viver uma vida, como a palavra de Deus diz, que para o mundo parece tolice, mas para Deus é sabedoria. O Espírito Santo começa a nos usar de uma forma que nós mesmos achamos que aquilo é loucura. Eu me lembro uma vez que eu estava orando por uma senhora, ela devia ter os seus 60 e poucos anos, quase 70 anos de idade. E aquela senhora veio à frente e ela não quis compartilhar nada. Então nós começamos a orar. O Espírito Santo de Deus então me deu uma visão, e eu vi aquela senhora presa em cadeias espirituais, e eu via mesmo uma jaula, uma cadeia, e naquela cadeia estava escrito aborto, e ela estava acorrentada, ela não era uma senhora, era uma jovem acorrentada. Quando aquela visão saiu dos meus olhos, eu fiquei com medo. Mas o Espírito Santo me disse, ele me ensinou, e ele disse: olha, essa é a situação que tem prendido a vida dela. Então eu disse para aquela senhora: olha, o Espírito Santo de Deus, ele está revelando que a senhora no passado cometeu este pecado, e a senhora está presa. E quando eu disse aquilo, aquela mulher se ajoelhou, e ela chorou, e ela chorou, e ela chorou, e ela disse para mim: ninguém, a não ser eu, sabia deste pecado que eu tinha cometido. Eu já estou na igreja há anos, mas eu não consigo me perdoar. Eu sei que Deus pode, mas eu não consigo receber o amor de Deus, porque eu não me perdoo daquilo que eu fiz. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Ele nos faz entendermos as prisões que muitas vezes estão nas pessoas que estão à nossa volta, porque muitas vezes nós só olhamos com dureza de coração. Quantas vezes pessoas passam à nossa volta e fazem atitudes, e você diz: ah, essa pessoa não tem jeito, eu não ajudo mais. Eu muitas vezes ouço, e estou vendo hoje muito pelo Facebook isso, as pessoas incentivando crianças que são ladrões apanharem. Mas como igreja de Deus, nós temos que ver que por trás disso existem cadeias espirituais.
Existe uma história por trás daquilo. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós já não olhamos e não entendemos com a mente racional, mas nós entendemos com a mente de Cristo. Ele nos guia o tempo todo, Ele nos ensina o tempo todo. Aquela senhora então foi liberta, ela recebeu o amor de Deus e ela se sentiu livre de uma prisão que acompanhava ela ao longo da sua vida. Muitas vezes nós estamos presos, não conseguimos sentir o amor de Deus, porque não estamos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos gastar tempo com Deus. A palavra de Deus também nos diz, abra em Romanos, eu já estou terminando. Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a nossa oração é feita pelo Espírito Santo. É Ele que intercede por nós. Quando nós gastamos tempo na presença de Deus, isso é fato. Toda vez que eu entro no meu tempo de oração, nos 15 primeiros minutos é uma luta. A gente pega um papelzinho e escreve, eu vou orar por isso, por isso, por isso. Depois dos 15 minutos você está orando por tanta coisa, menos por aquilo que você colocou. Porque quando o Espírito Santo está em nós, a nossa oração é feita pelo Espírito Santo. É Ele que intercede por nós. Muitas vezes nós não recebemos de Deus aquilo que queremos, porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. O que Deus quer nos dizer nesta noite é que Ele quer se revelar a cada um de nós. Ele quer fazer com que a igreja e o mundo vejam que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quantas vezes nós estamos dentro de vilas, na barraca acampada, e durante a noite inteira os feiticeiros ficam na volta da barraca, com seus chocalhos, as suas cantorias, e acham que no dia seguinte nós nem vamos sair de dentro da barraca. Eu não sei o que passa dentro do coração deles quando aqueles ímpios então correm, nós saímos lá para fora, e eles veem que nada nos alcançou. Quando nós estamos em Deus, nada pode nos tocar. Mas nós precisamos mergulhar na presença de Deus. É tempo de nós confiarmos no Senhor. Confiarmos verdadeiramente. Eu costumo dizer às pessoas, o ano passado retrasado, porque ano passado eu dezembro no então foi retrasado. As pessoas disseram assim, quando estava começando essa questão de crise, disseram, tudo que vai acontecer? O Brasil está em crise. Como que você vai sustentar essas crianças? Como você vai fazer? Eu falei, não sei, quem sustenta é Deus. Não sou eu. No reino dele é uma crise. Queridos, nada mudou. O Brasil está em crise. Dizem que está. Mas nenhuma vírgula foi mudada no projeto por causa da crise no Brasil. Pelo contrário, o Senhor está edificando cada vez mais. O Senhor está trazendo sonhos cada vez maiores. Como foi agora, no final do ano passado, no começo desse ano, onde o Senhor disse, vá para a África do Sul. E eu disse, Deus, mas como que nós vamos? Porque humanamente nós não temos condições. E Deus veio mais uma vez e disse, olha, da mesma forma que eu te tirei do Brasil há 10 anos atrás e te sustento até hoje, eu sou o mesmo.
Entramos dentro do mesmo quarto. Parece que a história estava começando tudo de novo. Só que Deus veio então mais uma vez e deu mais uma puxada para ele. E ele disse assim para mim: por que a sua fé continua a mesma? Por que voltar para dentro de um quarto de novo? Por que você não acredita naquilo que eu posso fazer na sua vida? E eu disse: Deus, mas nós não temos documentos aqui ainda, nós estamos pegando visto. Como que nós vamos alugar um lugar, né? Na verdade era um monte de medo, um monte de insegurança dentro do coração. E Deus, ele disse: confia. Peguei a Adriana, falei: vamos procurar uma casa para alugar. Vimos uma casa, vamos lá na imobiliária, acreditando que a imobiliária não queria aceitar aqui. Falamos tudo de negativo. Olha, não temos um visto de residência ainda, nós não temos conta em banco, nós não temos isso, nós somos missionários, trabalhamos assim, podemos pagar depositando na conta todo mês, e assim que vai ficar. Não temos fiador, não temos dinheiro para deixar, nada. Aquela imobiliária não deu: tá bom, não tem problema não, nós vamos aceitar a sua locação. Depois nós fomos conhecer o dono do apartamento, é o irmão da Igreja Batista. E ele disse para nós assim: não se preocupa, o que você precisar é só me ligar. Nós sabemos o que é uma vida missionária. O nosso Deus, ele cuida de todos os detalhes. Deus tem nos ensinado a cada dia. Estamos lá. Olhamos uma propriedade linda para o ministério, para fazer a escola de missões. E o nosso sonho hoje é trazermos angolanos, moçambicanos, jovens da Nigéria, Brasil, formá-los na escola missionária e depois irmos nessas vilas não alcançadas, implantarmos uma igreja e colocarmos aquele jovem lá dentro. Essa foi a visão nova que Deus nos deu. E eu já comecei a sonhar. Fomos visitar lugares. Querida, eu não tenho dinheiro em conta não. Cheguei num lugar, vi uma casa linda, tudo pronto. Eu falei: Deus, esse aqui é o lugar. Mas depois o inimigo começa a jogar coisa na nossa mente. Eu falava: mas como que nós vamos conseguir esse lugar? Esquecemos um pouco daquele lugar. Aí veio um irmão de uma igreja e disse assim: olha, tem um lugar bacana para vocês, estão à venda lá, você não quer ir ver? Vamos, não tem problema. Era o mesmo lugar. Passado um outro tempo, foi o pastor Jonas para lá. Eu fiquei sabendo aqui que o Peter, que é um amigo nosso, disse que tem uma... Vamos lá ver. Era o mesmo lugar. E nós falamos: Senhor, se o Senhor quer fazer, seja feita a sua vontade. Humanamente aquilo é impossível. Mas pela fé nós estamos gerando. Nós marcamos uma reunião com o dono, 2 dias antes de eu vir para o Brasil, e eu falei para o dono: nós vamos comprar. Eu não sei como. E eu falei para ele: olha, quem sabe nós vamos pagar para você em 30 anos, mas sem fazer financiamento. Todo mês nós vamos pôr dinheiro na sua conta. Sabe o que ele falou? Faça a proposta por escrito. Aquilo que é impossível aos nossos olhos, para Deus é possível. O que nós precisamos é deixar a nossa vida no controle total do Espírito Santo de Deus. Porque todas as vezes que nós tentamos dar o nosso jeito, todas as vezes que nós tentamos pensar de alguma forma diferente, nós estamos então tomando o lugar do Espírito Santo. Nós estamos como dizendo para ele: não, essa aqui você não consegue cuidar não. Nós só vamos ter vitória se a nossa vida estiver no controle do Espírito Santo. Eu não sei como que você chegou hoje, nessa noite aqui. Eu não sei se você já viu o milagre de Deus. O que eu sei é que o Espírito Santo deseja se revelar a você da mesma forma que ele tem se revelado a mim, e quem sabe muito maior do que ele tem revelado a mim. O Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para dizer que ele deseja caminhar contigo. Ele quer ser seu amigo. Ele quer direcionar os seus passos. Ele quer batalhar as suas lutas. Ele quer interceder por você. Ele quer mudar a história dos seus filhos. Ele quer mudar a história do seu casamento. Ele quer mudar a história da sua vida. Mas para isso nós precisamos confiar plenamente de que ele pode todas as coisas. Todas as coisas. As lutas sempre vão existir. O ano passado
Eu não morri porque o Espírito Santo não permitiu. Peguei a minha segunda malária, dessa vez foi terrível. Fui ao médico, quem sabe sobre essa doença, quanto mais tempo você demora, pior fica. Fomos no médico, negativo, vamos embora. Aquela malária veio de uma forma muito sutil, eu sentia dores na coluna, e eu falava para Adriana, eu acho que é por causa do trabalho. Eu tinha passado a tarde do dia anterior construindo coisas lá na criação. Eu falei, pode ser que eu dê algum mau jeito. Passou mais 10 dias aquela dor, não era uma dor forte, mas era uma dor chata. Fui na cidade de novo, viajamos para a cidade, fizemos o exame negativo. Passaram 2 dias, 3 dias, estávamos saindo de casa para ir trabalhar, a casa fica dentro da base mesmo. E eu falei para a Adriana, eu não vou subir. Não queria preocupá-la, mas eu já não estava muito bem. Ela subiu. Eu acredito que Deus já começou a trabalhar aí, porque do nada ela desceu depois. Quando ela desceu, eu disse para ela assim, olha, eu não estou bem. Não estou bem mesmo. E ela sabe que para mim falar que eu não estou bem é porque eu não estou bem. E ela disse, então levanta e vamos para o hospital. Eu falei, não tem como. Agora, neste momento, o que eu estou passando, não tem como. E ela falou, e nós vamos fazer o quê? Eu falei, vamos esperar um pouquinho. E na minha mente eu estava orando. Não tinha o que fazer, eu tinha que confiar. Passado um tempo eu me levantei para a Adriana me leva, porque o negócio está ficando feio. Sentamos no carro, fomos para a cidade. Quando nós falamos cidade, você imagina uma cidade sem nada. Uma cidade. E quando chegamos ali na cidade, paramos na primeira clínica particular, porque o hospital público nem anestesia tem. Chegamos ali, não tinha médico. Eu deitei naquela maca e a Adriana falou, não tem médico, você tem que ir embora daqui, nós temos que ir para uma outra clínica. Eu falei, não sai daqui não. Eu não tinha força, eu estava muito mal. E ela disse, você não está entendendo, não tem médico, se você ficar aqui, não tem jeito não, você tem que levantar. Eu não sei nem como eu cheguei no carro. Me levaram para uma outra clínica. Quando os 2 médicos chegaram e me olharam, eles olharam, viraram as costas e saíram. Na cabeça deles, eles já estavam dizendo, eu não ponho a mão. A Adriana então saiu atrás daqueles médicos. E eu comecei a ter uma experiência diferente com Deus. Porque eu comecei a chorar. A me colocar no lugar de cada criança, de cada pessoa, daquela vida. Que passam por aquela dor, por aquele tormento que eu estava passando. Mas não tem condição nenhuma de chegar no hospital. A malária mata milhares e milhares de crianças todos os dias na África. Nós já perdemos muitas crianças. Crianças que hoje estão bem e depois estão ruins no dia seguinte que são mortas. Crianças de até 5 anos de idade morrem porque não suportam a malária. E naquele tempo eu já não orava mais por mim, eu estava orando, estava chorando por aquela vida. De repente eu comecei a sentir que eu não tinha mais o que fazer. Eu não tenho como explicar para os irmãos, mas eu posso dizer que eu sabia que eu estava morrendo. Então eu comecei a orar pela Adriana. E eu falei, Deus, guarda ela. Não tem o que fazer, guarda ela. Então a gente já começa a ficar preocupado, porque você imagina sua esposa sozinha dentro de um lugar daquele. E eu comecei a orar por ela. A minha febre já estava em 44, calafrios terríveis, o ar já não existia mais. Foi quando então o pastor Cezinha chegou, um grande amigo nosso chegou, entrou no quarto. Eu me sentei na cama para puxar ar, eu já não tinha mais ar, a minha roupa estava completamente molhada, a Adriana correndo pelaquela clínica atrás dos médicos. E eu falei para o Cezinha, eu estou com medo. Mas não medo de eu morrer, medo da Adriana ficar. O Cezinha me deitou, colocou um louvor. Querido, como nós adoramos a Deus, a glória de Deus se manifesta. Ele não abriu a boca, ele colocou um louvor. Eu vi o céu se abrindo sobre a minha vida, eu vi uma luz muito forte, e eu sabia que era o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e me tocou.
naquele momento, a minha respiração voltou, a febre começou a baixar, os calafrios começaram a diminuir. Meu irmão, o calafrio que eu estou dizendo é calafrio de uma pessoa subir em cima de você e você tremer junto com a pessoa. Era algo que o meu corpo inteiro parecia que estava quebrado. Depois os médicos entraram então com a Adriana, olhou, quando o médico viu que eu já estava normalizado, aí ele decidiu me medicar. Fiquei internado, tomando medicamento direto na veia, mais de 5 dias deitado, sem saber que estava deitado. Mas o que eu quero dizer é que nada muda a história da nossa vida. Quando o Espírito Santo está no controle da nossa vida, o inferno inteiro pode se levantar contra a tua casa. O inferno inteiro pode se levantar contra a tua história. Nada pode deter o agir do Espírito. A minha vida está nas mãos de Deus. Nada pode deter. Aquela experiência que eu tive foi muito forte. Eu falo para a Adriana até hoje, eu falo, Adriana, não sei te explicar, porque foi algo muito profundo. Eu senti a morte. Eu não sei se tem como pessoas dizer, mas eu senti a morte. Mas eu vi o poder do Espírito Santo se manifestando. Por que andeis preocupados com o que é vez de comer? Creia somente. O Senhor está sobre a nossa casa. Ele está sobre a nossa vida. Ele está sobre a nossa história. E por mais que aqui nessa terra a gente não viva nada, o nosso final já está garantido. Nós estaremos eternamente na glória. Não há nada que essa terra possa mudar. Que a gente não viva nada nessa terra, não tenha nada. Porque nada se compara com aquilo que já está conquistado. E aquilo que pertence a cada um de nós em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos na tua casa. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Nós sabemos muitas vezes, Pai, que as lutas, as adversidades, elas tomam conta do nosso coração. Muitas vezes não é nem porque não confiamos em Ti, mas é porque quando vemos já estamos envolvidos com tantas coisas. Mas ajuda-nos, Espírito Santo, a sermos cheios de Ti. Ajuda-nos a pararmos de nos preocupar com a nossa vida. Porque é o Senhor quem cuida de nós. Ajuda-nos apenas a confiarmos em Ti, Espírito Santo. E se há pessoas aqui nesta noite que precisam deste toque, que precisam desta visitação, que estão passando por lutas, por problemas, adversidades, eu te peço, Espírito Santo, seja o socorro dessas pessoas. Se revela a cada um de nós, Espírito Santo. Ajuda-nos a morrer para nós mesmos. Ajuda-nos a vivermos uma vida de santidade. Ajuda-nos a vivermos uma vida de relacionamento contigo. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a desligarmos a nossa televisão. Ajuda-nos, Espírito Santo, a desligarmos as nossas redes sociais e gastarmos tempo na Tua presença, buscando a Tua face, buscando a Tua direção. Ajuda-nos, Espírito Santo, a nos prostrarmos diante da Tua presença e a entendermos que os nossos dias estão contados nas Tuas mãos e que nada pode mudar a história da nossa vida, porque a Sua palavra mesmo nos diz que mesmo antes de nós sermos gerados, antes mesmo de nós sermos formados, o Senhor já conhecia toda a nossa história. O Senhor é soberano. O Senhor é aquele que está sobre os céus e que domina todas as coisas. A Sua palavra diz que somente o Senhor tem poder de dar a vida e tirar a vida, de abater reis e estabelecer reis. Ajuda-nos a confiarmos, ajuda-nos, ó Senhor amado, a deixarmos de olhar para as circunstâncias, para as influências, a deixarmos de nos
Senhor, ajuda-nos a nos separarmos para Ti, a entendermos que aqueles que estão no Teu reino não podem caminhar na mentira, aqueles que estão no Teu reino não podem caminhar no adultério, não podem caminhar no divórcio, não podem caminhar na prostituição, porque isso são influências que vão trazer morte para a nossa vida, para a nossa casa. Ajuda-nos a entendermos, Espírito Santo, que aqueles que estão no Teu reino, eles caminham de acordo com o mover do Teu Espírito. Revela a Tua igreja, Senhor. Revela a Tua igreja a Tua verdade. Revela a Tua igreja os Teus projetos. Encha o nosso cálice, transborde o nosso cálice com o óleo do Teu Espírito Santo. Prepara-nos, ó Senhor amado, como igreja, para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Prepara-nos para encontrarmos contigo, para que não venha acontecer como aconteceu na parábola das 10 virgens, aonde o Senhor chegou e elas estavam despreparadas, elas estavam sem o azeite nas suas lâmpadas. Senhor, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, muitas vezes nós estamos cultuando ao Senhor, mas estamos vazios, estamos sem o azeite, sem o óleo do Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a entendermos os tempos do Senhor, porque a Sua palavra nos diz que há tempo para todas as coisas. Ajuda-nos a confiarmos em Ti, Senhor. Aleluia. Abençoa cada família nesta noite. Abençoa, Senhor, cada vida que está aqui nesta noite. Abençoa, Senhor. Dá, Senhor, a cada um o desejo de Te buscar. Porque a Sua palavra diz que até mesmo o desejo de Te buscar vem de Ti. Dá, Senhor, o desejo a cada um de Te buscar, o desejo de Te encontrar. Dá fome, sede da Tua presença, Tua igreja. Desperta, Senhor, desperta-nos das madrugadas, para revelar-nos a Tua palavra. Desperta-nos das madrugadas para intercedermos. Desperta-nos para orarmos pela nossa nação. Desperta-nos, Senhor, para clamarmos, para que haja um avivamento sobre esse Brasil, sobre essa nação. Desperta-nos, porque é através da Tua igreja que os principados e potestades serão destruídos. Desperta-nos para clamarmos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ajuda cada um de nós a andarmos na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Se você quiser conhecer um pouco mais do projeto, se você quiser saber um pouco mais, você pode nos procurar. Nós estamos aqui, vamos estar aqui, a gente está montando aqui atrás. Nós trouxemos algum material da África, os africanos desculpem. Todo recurso que a gente arrecada vai para as crianças. Se você quiser apadrinhar uma criança, nós trabalhamos com apadrinhamento. Se você quiser ir ter uma experiência, pode nos procurar. Amém? Que você saia daqui, mas que você guarde no seu coração. O Espírito Santo deseja ser seu amigo. E Ele deseja te usar. Amém? Deus te abençoe. Deus é a estrela.